todos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos agora para a nossa aula do componente de História. Eu sou a professora Shirley Botelho, estarei acompanhando vocês nessa jornada. Então, vamos lá conhecer o tema da nossa aula. Temos aqui a aula de número 2, com objeto de conhecimento, a nova ordem mundial e a Guerra Fria. E o detalhamento: o bipolarismo, Estados Unidos, capitalismo, e União versus União Soviética, socialismo, e a formação dos blocos. Conflitos indiretos da Guerra Fria, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e crise dos mísseis em Cuba. A corrida armamentista e espacial e seus impactos tecnológicos e culturais. Vamos então à nossa aula. E nós já iniciamos a nossa aula em um cenário que, como vocês observam, bastante emblemático. E ele sintetiza muito bem o que foi a Guerra Fria. Então, vamos analisar esse cenário para a gente contextualizar com o conteúdo da nossa aula. Nós temos aqui dois personagens, como vocês podem observar. Ao nosso lado direito, temos aqui um personagem com a bandeira dos Estados Unidos e ao lado esquerdo, um personagem com a bandeira da União Soviética. Ambos representando as duas superpotências que emergiram após o fim da Segunda Guerra Mundial e que vão disputar ao longo da segunda metade ali do século XX a sua hegemonia no mundo. E aí a gente continua observando aqui os nossos personagens, né? Percebam, estão ali meio carrancudos, de braços cruzados, demonstrando esse espírito de tensão e de animosidade entre essas duas potências. Além disso, né, ao fundo aqui da nossa imagem, nós observamos tanques, explosões, observamos munições e essa extensa nuvem de fumaça, né? Isso representa exatamente todo o cenário, a aura que foi em volta por conta da Guerra Fria. Mas afinal de contas, professor, o que foi a Guerra Fria? E a gente tem aqui o nosso texto aqui para mostrar para vocês o conceito. Vamos lá? A Guerra Fria, ela foi um período de intensa rivalidade política, ideológica, militar e econômica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Essa Guerra Fria, ela se estendeu aproximadamente até ali, desde o final da Segunda Guerra Mundial até o colapso da União Soviética em 1991. E o que nós vamos observar ao longo da nossa aula são as características desse período que marcou profundamente a história global. Então vamos entender aqui, e uma das primeiras coisas que a gente precisa ter em mente é a questão da bipolaridade. Então, quando a gente coloca aqui esse termo, esse conceito, ele se refere a um período em que o mundo ele ficou dividido entre dois blocos econômico e militar, certo? Então, de um lado, nós temos aqui o bloco ocidental, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Esse bloco defendia o modelo capitalista, caracterizado pela economia de mercado, pela liberdade individual e também pela propriedade privada. E esse bloco completamente oposto ao bloco defendido, né, às ideias defendidas pelo bloco oriental, que é liderado pela União Soviética. Esse bloco socialista, ele defendia esse modelo socialista baseado na economia planificada. Opa, professor, o que é a economia planificada que era dividida ali pelo bloco socialista? Essa economia é um termo, um tipo de economia em que o planejamento da produção, o que vai ser produzido, quanto vai ser produzido, qual o valor que será vendido essa produção, ela é toda organizada e controlada pelo Estado, certo? Então, também defendia a propriedade coletiva dos meios de produção e na igualdade social. A União Soviética, juntamente com os seus aliados, eles buscavam estabelecer um sistema socialista
com a eliminação das classes sociais e a centralização das economias. Então, por conta dessas ideias divergentes, antagônicas, teve ali essa bipolaridade após a Segunda Guerra Mundial. E buscando defender e aumentar as suas áreas de influência, cada uma dessas superpotências, ela vai criar estratégias para conseguir conquistar fazer com que outros países acabem se aliando ao seu bloco e impedindo o avanço do bloco contrário. Então, pensando nisso, os Estados Unidos, eles vão desenvolver algumas estratégias, vamos observar. Nós temos aqui o Plano Marshall, que é um programa de ajuda econômica que foi lançado pelos Estados Unidos em 1947. O objetivo era reconstruir a Europa Ocidental, que foi profundamente devastada após, ou melhor, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, além de recuperar as economias devastadas, esse plano visava evitar que países europeus aderissem ao socialismo. Então, funcionava mais ou menos assim. Os Estados Unidos enviavam um pacote de ajuda econômica e esses países acabavam se tornando aliados deles, impedindo assim que a União Soviética acabasse tendo influência sobre esses países, impedindo que o socialismo avançasse na Europa. Também pensando no modelo militar, pensando numa segurança militar, os Estados Unidos vai lançar um pacote, né? Um outro programa chamado de OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criado no ano de 1949 e consiste numa aliança militar que reunia países capitalistas da Europa Ocidental, da América do Norte e outros aliados. Qual era o objetivo da OTAN? O objetivo era conter a expansão soviética e garantir a defesa mútua em caso de ataque. Talvez vocês acompanhando os noticiários contemporâneos, vocês já tenham ouvido falar desse termo, não é mesmo? Da OTAN. A OTAN, ela está no centro de um conflito bélico que está ocorrendo atualmente entre os países ali da Europa. Então, nós temos esse conflito, percebam que a OTAN tem origem ali após a Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria, e ainda nos dias atuais, a OTAN consiste ali num palco de conflito. Então, a importância da gente entender a história para compreendermos o nosso presente e os conflitos da atualidade. Então, fiquem atentos. Bom, se a gente está falando de dois blocos antagônicos que estão disputando seu espaço ao redor do mundo, tentando ampliar as suas áreas de influência, o que o bloco socialista vai trazer também em resposta a essas investidas dos Estados Unidos? Então, nós temos também no bloco socialista o Pacto de Varsóvia. Ele foi criado no ano de 1955 e era uma aliança militar que reunia países socialistas da Europa Oriental em resposta à OTAN. O objetivo do Pacto de Varsóvia era garantir a defesa mútua e consolidar o controle soviético sobre a região. Então, se algum país fosse invadido militarmente, recebesse alguma ofensiva, se ele estivesse fazendo se ele estivesse fazendo parte do Pacto de Varsóvia, ele receberia ajuda militar da União Soviética e dos demais países membros, certo? Então, do ponto de vista econômico, a União Soviética ela vai lançar o Comecon, é o Conselho para Assistência Econômica Mútua, que foi criado no ano de 1949 e era uma organização econômica que promovia a cooperação entre os países socialistas, que tinha como foco a integração econômica e no apoio mútuo. Então, percebam que se eu tenho de um lado uma espécie de ajuda econômica e militar, o outro lado também vai oferecer aos seus países essa mesma base econômica e militar. O objetivo era deixar ali as forças em equilíbrio e fazer com que os países eles não deixassem de
de receber essa influência tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Então, diante desse cenário de grande disputa, não só econômica, militar e política também, a gente vai ter uma disputa ideológica muito forte. E isso vai acabar se refletindo nos Estados Unidos, no que vai ficar conhecido como macartismo. Então, nós temos aqui o macartismo, que ele foi uma campanha anticomunista, liderada pelo senador Joseph McCarthy, que ocorreu no final ali dos anos de 1940 e início dos anos 1950. Mas o que foi o macartismo, afinal? Bom, durante esse período, houve uma intensa perseguição a indivíduos suspeitos de serem comunistas. Ela foi caracterizada por acusações e investigações sem provas concretas. Então, o que ocorreu? Foi uma verdadeira caça às bruxas. Todas aquelas pessoas que eram consideradas simpatizantes do comunismo, elas eram altamente vistas como inimigas do governo americano, inimigas daquele modelo de liberdade que era falado, propagado pelos Estados Unidos. Então, pessoas do governo, artistas, intelectuais, foram perseguidos durante esse período e, como o nosso texto aponta aqui, muitas vezes sem provas concretas que, de fato, tivessem alguma associação comunista. E dentro desse cenário da Guerra Fria, temos características muito importantes também a serem observadas, e uma delas é em relação à corrida armamentista. Então, nós temos aqui a corrida armamentista, que ela foi marcada pelo desenvolvimento acelerado de armas nucleares, com os Estados Unidos testando a primeira bomba atômica em 1945 e a União Soviética em 1949. Então, é importante a gente destacar que durante esse período, enquanto uma potência desenvolvia determinada arma, a outra vinha com uma similar ou mais poderosa. Então, ficou nessa disputa bélica de quem desenvolvia armamentos mais poderosos e sofisticados. Isso seguido pela criação de bombas de hidrogênio e mísseis intercontinentais balísticos. Ambos os blocos também investiram em novas tecnologias militares, como mísseis e aviões de bombardeio. O objetivo era manter a superioridade militar. E isso se dava não somente, para essa disputa direta, mas também era de certa forma indireta, porque os países associados, eles precisavam ter essa segurança e ambos davam ali essa garantia com o desenvolvimento bélico. Esses avanços, eles impulsionaram a tecnologia de foguetes e computação, e com aplicações em outros setores. Então, a partir do desenvolvimento dessas pesquisas, outros setores serão beneficiados. E muitas dessas tecnologias, elas foram adaptadas para o uso civil, como satélites de comunicação, GPS e computadores. A gente observa aqui no nosso texto. E essa aula aqui, inclusive, ela está sendo possível por conta do desenvolvimento das tecnologias que foram criadas durante a Guerra Fria. Isso é muito importante. E, culturalmente, isso gerou uma cultura de medo sobre uma guerra nuclear, refletida em instruções de segurança e em filmes e músicas sobre cenários apocalípticos. Então, naquele momento, o mundo vivia sob tensão de uma possível guerra. E como os Estados Unidos e a União Soviética estavam fortemente armados e em pé de igualdade em relação às suas armas, havia esse medo constante, essa vigilância constante de que uma guerra poderia ser desencadeada no próximo minuto. Lembrando que a Europa tinha passado, na primeira década, nos primeiros 10 anos, nos primeiros 50 anos, do século XX, por 2 grandes guerras. Então, a Europa estava com medo, o mundo estava com medo que uma terceira guerra mundial pudesse ser desencadeada. Tem uma frase que ela é muito famosa sobre esse período,
que é em relação a essa grande tensão, que a guerra ela era improvável, mas a paz ela era impossível. Ou seja, temos dois países, duas potências fortemente armadas e por isso não seria bom que houvesse uma guerra. Então era improvável, já que como ambas estavam em pé de igualdade militarmente, uma guerra ela seria devastadora para os dois lados e, consequentemente, para o mundo, né? Já que por conta dos acordos militares, outros países teriam que acabar entrando nesse conflito. Mas a paz ela não era possível, já que eles disputavam o seu espaço, o seu estilo de vida, o seu estilo econômico e político no mundo. E agora a gente está aqui, nesse cenário, né, falando desses conflitos na Terra. Vamos agora observar um outro tipo de conflito. E para isso nós estamos aqui na Lua, estamos no espaço, ao lado aqui de um astronauta com a bandeira dos Estados Unidos, para nós falarmos sobre outra característica marcante da Guerra Fria, que é a corrida espacial. Ela foi uma competição tecnológica, científica e política entre os Estados Unidos e a União Soviética durante esse período da Guerra Fria. Qual era o objetivo dessa guerra, desse conflito, né? Era demonstrar superioridade na exploração espacial. Então, não bastava só ampliar suas áreas de influência no planeta, mas também era importante que esses países eles garantissem ali sua hegemonia também no espaço. Essa disputa, ela começou com o lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, pela União Soviética. E isso teve um impacto muito grande sobre os Estados Unidos, né? Abalou ali os Estados Unidos, porque a União Soviética, ela acaba conseguindo chegar ao espaço antes dos Estados Unidos. Então, vai ser criado ali toda uma equipe para buscar tecnologias, aprimorar tecnologias para levar o homem à Lua. E atingiu ali o seu ápice, né, de fato, com a chegada do homem à Lua, enviado pelos Estados Unidos no ano de 1969. A corrida espacial, ela acelerou avanços em áreas como engenharia aeroespacial, computação, telecomunicações e ciências dos materiais. Então, muitas dessas tecnologias, elas foram posteriormente adaptadas para uso civil, né? Como a gente usa no nosso cotidiano. A exploração espacial, ela também inspirou a cultura popular, como filmes, né? Em 2001, Uma Odisseia no Espaço, em 68, Star Wars. Então, essa temática, ela foi bastante difundida e consumida pela população, além de livros e músicas que celebravam a conquista do espaço. E durante esse período da Guerra Fria, os conflitos indiretos entre os blocos liderados pelos Estados Unidos e também pela União Soviética, eles acabaram ocorrendo em diversas regiões do mundo, com destaque para a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e a crise dos mísseis em Cuba. Esses conflitos, eles foram resultados da disputa ideológica e geopolítica entre o sistema capitalista e o sistema socialista. Mas, em muitos casos, as potências, elas não se enfrentaram diretamente, sendo substituídas por aliados locais. Então, apesar de não haver um conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, elas acabaram fomentando conflitos indiretos. E o primeiro que a gente observa agora é a Guerra da Coreia, que ocorreu entre os anos de 1950 e 1953, mas a gente precisa entender um pouquinho desse contexto, certo? Quando houve o fim da Primeira Guerra Mundial, teve a Conferência de Potsdam em 1945. A Coreia estava sendo dominada pelos japoneses, ocupada pelos japoneses, que por terem sido derrotados, foram expulsos. Então, os aliados que venceram a Segunda Guerra Mundial dividiram a Coreia em zonas de influência.
uma ao norte e outra ao sul. E como a gente observa aqui no nosso texto, em 1948, as equipes dos Estados Unidos e da União Soviética acabam deixando a Coreia e se mantém ali um governo ao norte, sob um regime socialista, apoiado pela União Soviética, e um governo ao sul, capitalista, apoiado pelos Estados Unidos. Então, temos essa divisão da Coreia ali pelo paralelo 38, Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista. Então, no ano de 1950, o norte, liderado por Kim Il-sung, invadiu o sul, buscando unificar o país sob o socialismo. E aí os Estados Unidos vai intervir em apoio ao sul, enquanto a China e a União Soviética apoiaram o norte. Então, a China vai mandar soldados, a União Soviética vai mandar mantimentos, vai mandar armamentos, e esse conflito ele vai resultar na morte de cerca de mais de 2 milhões de pessoas e gerou um impasse com o armistício assinado em 1953, que manteve a divisão da Coreia até os dias atuais, com o norte e o sul separados pela zona desmilitarizada ali do paralelo 38. Outro conflito que ocorreu também no período da Guerra Fria, um conflito indireto entre essas duas superpotências. Nós vamos ter a Guerra do Vietnã, que durou 20 anos. Ela foi um conflito entre o Vietnã do Norte comunista, apoiado pela União Soviética e também pela China, e o Vietnã do Sul capitalista, que era apoiado pelos Estados Unidos. O Norte buscava a unificação sob o regime socialista, enquanto os Estados Unidos queriam conter a expansão do comunismo na Ásia. Então, o que ocorreu ali durante a Guerra do Vietnã? Ficou acertado que haveria um plebiscito entre a população e eles decidiriam sobre qual governo queriam ser dirigidos. Ali, pelos comentários, pelo que se falava, o Norte tinha grandes chances de ganhar. Então, para impedir essa vitória, os Estados Unidos vai intervir, apoiar militarmente o Sul e dar início a esse conflito. E apesar do poderio militar dos Estados Unidos, eles enfrentaram uma forte resistência, o que acabou levando a sua retirada e a vitória do Vietnã do Norte em 1975, resultando na unificação do país sob o socialismo. E é importante a gente relembrar que esse conflito, ele foi muito marcante, ele durou muito tempo, resultou na morte de milhares de pessoas e houve várias denúncias de violação dos direitos humanos com o uso de armas químicas utilizado pelos Estados Unidos, enquanto os Vietcongs, como eram chamados, eles utilizaram métodos de guerrilha, de sabotagem, de armadilhas para derrotar os Estados Unidos, certo? Então, esse também é um ponto bastante crucial da Guerra Fria. Nós temos também a crise dos mísseis, que é considerada um dos pontos mais delicados da Guerra Fria. Então, foi considerado aquele momento em que o mundo esteve mais próximo da eclosão de uma terceira guerra mundial. Então, o que foi a crise dos mísseis em Cuba? Vamos lá. Em 1962, a União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba, a apenas 150 quilômetros ali da costa dos Estados Unidos. E isso se deu, pessoal, não foi à toa. Isso foi em resposta à instalação de mísseis americanos na Turquia, muito próximo também à fronteira da União Soviética. Então, já que os Estados Unidos colocou mísseis aqui próximos, então a União Soviética também vai garantir esse equilíbrio nas forças. E aí a gente observa aqui nesse nosso mapa, prestem bastante atenção aqui, que nós temos, trazer aqui mais para o lado, nós temos um mapa explicando o que ocorreu durante essa crise. Percebam que aqui ao meio nós temos
Aqui ao meio nós temos aqui Cuba, certo? Essas estrelas em vermelho aqui é onde estavam alocados os mísseis soviéticos muito próximos aos Estados Unidos. E em azul nós temos as bases militares americanas. Percebam que nós temos dois raios concêntricos aqui, dois círculos, que eles mostram o alcance desses mísseis nos Estados Unidos. Então, esse raio de ação dos mísseis soviéticos, ele era de cerca de 1.800 quilômetros e 3.000 quilômetros. Então, isso representava uma verdadeira ameaça aos Estados Unidos. Eles podiam atingir Houston, Nova Orleans, Washington, Nova York, Chicago, então pontos muito importantes dos Estados Unidos. Então, por isso, esse conflito ele foi muito intenso. Então, continuando aqui no nosso texto, o presidente dos Estados Unidos na época, que era John Kennedy, ele respondeu com um bloqueio naval em Cuba e exigiu a retirada dos mísseis soviéticos. Então, ele manteve esse bloqueio para impedir que chegassem mais equipamentos soviéticos àquela região. Essa crise ela foi resolvida através de negociações com a União Soviética, concordando em retirar os mísseis de Cuba, enquanto os Estados Unidos prometeram não invadir a ilha e retirar também seus mísseis da Turquia, embora essa condição ela tenha sido mantida em segredo. Então, esse foi o momento mais perigoso da Guerra Fria, com o mundo à beira de uma guerra nuclear. Mas, como a gente veio falando ao longo da aula, ambos os países, essas superpotências, estavam fortemente armadas e em pé de igualdade. Então, na medida em que houvesse um ataque, o outro revidaria na mesma moeda ou com maior intensidade. E isso não resultaria em algo positivo para nenhum dos dois. Por isso, eles evitavam esse conflito direto. Outro símbolo muito importante da Guerra Fria foi a construção do Muro de Berlim. Lembrando que após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela foi dividida em 4 zonas de influência, entre os países aliados. E após o fim da guerra, ao longo ali do desenvolvimento da Guerra Fria, houve a divisão da Alemanha. A Alemanha Oriental, sob o regime socialista, e a Alemanha Ocidental, sob o regime capitalista. E a construção do muro ela é muito emblemática e simboliza o espírito de divisão, dessa divisão entre blocos durante a Guerra Fria, certo? Um lado socialista e o outro lado capitalista. A gente vai ter o fim da Guerra Fria, considerado ali o momento histórico, em 1991, com a dissolução da União Soviética. O Muro de Berlim ele foi derrubado no ano de 1989, a dissolução da União Soviética em 91 representa, portanto, o fim desse período e aí a vitória, com a hegemonia dos Estados Unidos, mantendo aí, expandindo sua influência sobre os países que estavam sob influência da União Soviética, certo? Então, nós finalizamos aqui a nossa aula sobre a Guerra Fria, que foi essa disputa econômica, política, ideológica e militar entre Estados Unidos e União Soviética ao fim da Segunda Guerra. Até a próxima!